Bom, educação física. Então vamos para a segunda parte aí da aula correspondente ao dia 26/11, que eu teria trabalhado com vocês se eu não tivesse me equivocado na compreensão dos comunicados. Essa aula seria sobre coesão sequencial. Vocês já viram comigo a coesão referencial, que é aquele recurso que nós temos na língua portuguesa de não precisar repetir palavras e mesmo assim fazer referência a elas ao longo do texto. É quando a gente usa que, nos quais, em que, para que, cujo, etc. Tá? E aí, agora a gente fala um pouquinho sobre coesão sequencial. O que é coesão sequencial? Quando você tem ideias dentro do seu texto, essas ideias se relacionam entre si, uma puxa a outra, e você precisa marcar apropriadamente qual é a relação que essas ideias têm entre si. Se uma se soma à outra, se uma é contrária à outra, se uma é a explicação da outra, ou se uma é a consequência da outra, tá? Isso é a coesão sequencial, a sua habilidade de unir uma frase, a outra frase, a outra frase, a outra frase, e ir construindo aí um tecido com essas frases, um tecido coeso, um tecido coerente. Como primeira atividade, vocês têm isso aí, tá? O texto abaixo é formado por orações entrecortadas, ou seja, orações curtas demais. Ele é um e-mail que uma pessoa supostamente teria mandado para um professor, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas frases aí e nós vamos buscar conectá-las de alguma maneira que faça sentido. Por exemplo, você vai observar a primeira frase: escrevemos ao Senhor para solicitar um adiamento do prazo para entrega do trabalho. E aí você vai olhar para a segunda frase: a data inicialmente estipulada era nesta semana. E você olha também para a terceira: enfrentamos uma série de circunstâncias impeditivas para a finalização da atividade. Como é que você poderia começar o seu e-mail com a primeira e depois passar para a segunda e depois passar para a terceira? Seria bom você utilizar conectores, estruturas capazes de mostrar qual é a relação de sentido entre uma e outra. Então, só para ajudar vocês, eu vou fazer a primeira parte e o resto fica com vocês. E eu vou querer ver essa atividade, tá? Escrevemos ao Senhor para solicitar um adiamento do prazo para a entrega do trabalho. Queremos ressaltar nosso conhecimento de que a data inicialmente estipulada era nessa semana, ou então sabemos que a data inicialmente estipulada era nessa semana, né? E aí, olha da segunda para a terceira o que tem. Você sabia que a data era nessa semana e vocês enfrentaram uma série de circunstâncias impeditivas para a finalização da atividade. Então, para quem sabe que a data é esta semana, qual que é a expectativa? Correr para conseguir entregar nessa semana, né? O que aconteceu? Tiveram um monte de circunstâncias que impediram a finalização da atividade. Então, a expectativa era de conseguir concluir, a realidade é de que não concluiu. O que aconteceu, então? Uma quebra da expectativa, né? E como é que você faz para mostrar que existiu uma quebra de expectativa no seu texto? Você vai utilizar uma conjunção da família do mas, do porém, do entretanto, do contudo, todavia, não obstante. E aí vai ficar assim, ó. Entretanto, enfrentamos uma série de circunstâncias impeditivas para a finalização da atividade. Beleza? Beleza. Logo depois que você falou isso, tem algumas coisas aí, ó. Os funcionários da biblioteca fizeram uma paralisação de 3 dias. O que significa isso?
Isso está se somando ao que foi dito anteriormente? Não. Está especificando o que foi dito anteriormente. Você falou que teve um monte de circunstâncias que impediram. Funcionário fazer uma paralisação de 3 dias pode ter sido uma dessas circunstâncias. Então, para mostrar que aquilo ali é um exemplo do que você disse anteriormente, você pode citar a expressão tais como, né? Enfrentamos uma série de circunstâncias impeditivas, tais como. Ou então, no lugar de tais como, primeiramente, para mostrar que você vai iniciar uma citação. Primeiramente, os funcionários da biblioteca fizeram uma paralisação de 3 dias. Entendeu a lógica? Então, você vai conectar essas informações todas em um texto e você vai ligando uma à outra, tá? Lembre-se de que vai dar uns 2 parágrafos isso aí. Não cabe tudo em um parágrafo só, tá? Bom, na próxima aula presencial, ou melhor, no horário de atendimento, eu posso tirar um tempinho para ajudar. Complete as frases abaixo em seu caderno de uma maneira que faça sentido, considerando o conectivo destacado. Bom, aqui, além de saber lógica, você vai precisar de um pouquinho de criatividade também. Pessoas do sexo masculino são obrigadas a realizar alistamento militar ao completar 18 anos. Então, eu acabei de falar um fato brasileiro. Pessoas do sexo masculino são obrigadas a realizar alistamento militar ao completar 18 anos. Então, eu estou falando aqui de uma obrigação, tá? Obrigação da realização. Todavia, que veio aí depois, né, de ponto e vírgula, bem chique, com uma vírgulazinha, porque é um conectivo pesado, né? O que o todavia faz? O todavia é da família do porém. Então, vai entrar ali depois do todavia um contraste para a informação que foi dita antes. O que você consegue pensar? Que informação que viria ali para contrastar com o que foi dito antes? O que se contrastaria com essa obrigação de realização de alistamento militar? Algumas possíveis respostas são: nem todas as pessoas são obrigadas a continuar. Ou então, para o sexo feminino, essa realização é apenas opcional. Porque está dando um choque, né? Para o homem é obrigatório, para a mulher é opcional. Ou então, alistar é obrigatório, ficar é opcional. Então, tá dando um choque, quebra de expectativa, tá? Vou fazer também a letra B. Ainda que, tradicionalmente, a maternidade seja considerada algo instintivo e natural para as mulheres, vai entrar alguma coisa aí depois dessa vírgula, né? Isso aí é uma oração subordinada adverbial concessiva deslocada. Para que o ainda que serve? O ainda que, ele é primo do todavia, do mas, do porém, do entretanto, do contudo, né? Mas não é da mesma família, tá? Ele é primo distante. Ele também vai trazer oposição, mas é uma oposição fraca, uma oposição que vai perder a briga. A família do mas, do porém, do todavia, do contudo, quando você usa isso em uma frase, vai entrar ali uma oposição que vence a briga. Tanto é que quando você se declara para uma pessoa, tá? E essa pessoa vai te responder e ela começa falando: olha, eu acho você uma pessoa muito bonita, simpática, legal. Você já sabe que ali pela frente está vindo o quê? Um mas. E depois do mas é só ladeira abaixo, meu amigo. Ou seja, você já sabe que por mais que ela te ache isso, no final das contas ela não vai querer nada com você. Não é isso? Ou seja, a família do mas, ela vem para trazer aí uma quebra de expectativa. E já a família do ainda que, do embora, do por mais que, mesmo que, apesar de,
elas já transmitem um valor que a gente chama de concessão. O que é a concessão? É quando tem um obstáculo que tenta impedir alguma coisa, uma força que tenta puxar para um lado, mas ela é insuficiente perto da outra coisa que você vai dizer, tá? Então, vou dar um exemplo mais curto do que esse aí, só para vocês entenderem. Ainda que Ana tenha virado vegetariana, ela continua a salivar por um filé. Quer dizer, Ana virou vegetariana e continua salivando por um filé. O que venceu aqui? Venceu o filé, né? Ela continua salivando pelo filé. Então, eu até tentei trazer ali, né, que a Ana virou vegetariana, mas o que venceu foi que ela continua salivando pelo filé. Então, enquanto o todavia, o mas, o porém, vão acompanhar as informações que vão vencer as oposições fortes, a família do ainda que, embora, apesar, mesmo que, por mais que, vão acompanhar as informações que vão perder a briga, tá? Então, o que eu posso colocar depois dessa vírgula aí na letra B? Ainda que tradicionalmente a maternidade seja considerada algo instintivo e natural para as mulheres, o que pode vir aí para quebrar a expectativa? Algumas optam por não ter filhos, não é isso? Estudos feministas têm mostrado que isso é algo socialmente construído. Tem várias coisas que podem vir aí depois dessa vírgula para quebrar essa crença de que a maternidade é uma coisa natural para as mulheres, tá? A letra C eu não vou fazer, a letra D também não, a letra E também não, a letra F também não, a letra G eu faço com vocês. A G e a H. Vejam que a G e a H têm aí a conjunção desde que. Porém, existem dois desde que na língua portuguesa, tá? Então, ó, na letra G, eu não trouxe o início da frase, mas eu trouxe o final. E o final é desde que a nova gestão do Grêmio Estudantil assumiu o posto. Quando eu digo isso, parece que eu estou trazendo o quê? Uma informação de tempo, né? Do momento em que alguma coisa aconteceu, do momento em que uma coisa começou a acontecer. Alguma coisa começou a acontecer desde que a nova gestão do Grêmio Estudantil assumiu o posto, tá? A gente pode colocar tanto uma coisa boa quanto ruim, pouco importa, né? Nunca mais tivemos calorada desde que a nova gestão do Grêmio Estudantil assumiu o posto. Ou então, várias mudanças positivas têm sido feitas desde que a nova gestão do Grêmio Estudantil assumiu o posto. Quer dizer, é o momento em que essas mudanças começaram a acontecer, tá? Agora, olha o desde que da letra H. Desde que nossa chapa vença as eleições do Grêmio Estudantil. Desde que vença, ou seja, não aconteceu ainda. E esse desde que já não é mais de tempo, ele é de condição. Então, para que serve você dar uma informação de condição? Se essa condição acontecer, a outra coisa acontece. Se ela não acontecer, a outra coisa não acontece. Tá? Então parece que você está condicionando uma informação, uma ideia, um acontecimento a outro. O que pode estar aí no lugar do H? O que vai acontecer desde que nossa chapa vença as eleições do Grêmio Estudantil? Proporemos um diálogo mais aberto com a comunidade desde que nossa chapa vença as eleições do Grêmio Estudantil. Ou, né, aqueles políticos muito mentirosos. Prometemos bebedouro de cerveja desde que nossa chapa vença as eleições do Grêmio Estudantil, né? É a condição para a gente colocar o bebedouro. As outras vocês vão fazer, tá? A letra C tem o no entanto tem o mesmo valor do porém, em contrapartida, contudo, todavia, entretanto, não obstante, tá? A ponto de constituir um problema de saúde pública. A ponto de é consequência. Ou seja, você vai colocar aí antes desse a ponto de alguma coisa que pode estar acontecendo, alguma coisa, né, grave, preocupante,
a ponto de constituir um problema de saúde pública. A letra E tem contanto que. Contanto que também é de condição, tá? É o desde que, é o caso, é o se. Então, ó, contanto que tananã, poderemos encerrar o semestre mais cedo do que o previsto. O que pode acontecer para a gente poder encerrar? A letra F tem um conectivo de finalidade, tá? Então, ó, a fim de que os alunos da graduação tenham mais condições de se manter nos seus cursos e colar grau no tempo certo, não. O que vai acontecer? O que pode ser feito? O que poderia ser feito com a finalidade dos alunos terem mais condições, continuarem no curso e formar no tempo certo? O que poderia acontecer para esse objetivo ser cumprido? Visto que é de causa ou explicação, tá? Assim como é comparação, à medida que é proporção. O que é proporção? É quando duas coisas crescem juntas. Duas coisas acontecem juntas na mesma frequência, na mesma medida. Por exemplo, quanto mais próximo de dezembro chegamos, mais eufóricos os alunos ficam. Então, ó, a proximidade com dezembro vai aumentando e a euforia dos alunos também. Isso significa proporção. São duas grandezas que crescem juntas, tá? Mas o na medida em que é bem parecido, mas não é a mesma coisa, na medida em que já é causa. Então, para você utilizar um na medida em que, é porque logo depois daquilo ali vai entrar a causa do que veio antes. Então, tome cuidado, faça essas atividades aí. A número 3, a lógica é parecida, mas é um pouquinho mais difícil, tá? O que nós temos na número 3? Eu também trouxe um início de frase para você, só que dessa vez eu não trouxe o conectivo. Eu trouxe o que eu quero que você insira ali. Aí quem vai trazer o conectivo é você, o conectivo e o resto da frase. Então, ó, a gastronomia brasileira é extremamente diversa. E aí eu peço para você terminar essa frase com uma causa. Mas antes de colocar a causa para a gastronomia brasileira ser diversa, tem que colocar o conectivo de causa. Quais são os conectivos de causa? Já que, visto que, dado que, uma vez que, pois, porque, tendo em vista que, tá? Então essa eu vou fazer para vocês. Ó, a gastronomia brasileira é extremamente diversa, porque eu já uso muito. Pois eu já uso muito. Vamos tentar usar uma diferente? Vou tentar utilizar uma vez que, tá? A gastronomia brasileira é extremamente diversa, uma vez que nossa população é composta de imigrantes multi-originários, né? De origens diversas. Ou uma vez que nosso território é gigantesco e repleto de ingredientes naturais. Tudo isso são causas, né? Letra B fica para vocês, a letra C fica para vocês, a letra D eu faço. A nova série francesa da Netflix tem direção sensacional e uma história capaz de emocionar os corações mais endurecidos. Insira uma adição. Adição? Como assim? O que eu estava falando antes? Eu falei que ela tem direção sensacional, eu falei que ela tem uma história emocionante. O que pode ser uma adição para isso? O que eu estava fazendo? Eu estou falando bem da série. Falei uma coisa, falei duas, e eu vou falar o que agora? A terceira, né? Como é que eu posso falar a terceira? Eu posso dizer, ó, e uma história capaz de emocionar os corações mais endurecidos, bem como um elenco e sequências de tirar o fôlego. Pronto. Somei, tá? Somei ao que eu tinha falado antes. Então, já tinha dito um, disse dois e agora eu disse três. A letra E eu vou explicar também, ó. Os policiais militares brasileiros necessitam receber melhores treinamentos.
E aqui eu quero que você insira uma delimitação ou especificação. Como assim? Eu quero que você seja mais específico no que você está falando. É melhores treinamentos no que tange o quê? Em relação a quê? No que se refere a quê? Tá? Bom, a letra F você vai trazer uma justificativa, a letra G você vai trazer uma condição, ó, a direção da escola, perdão. A direção da escola aceita que os alunos realizem o evento da sexta-feira temática, mas não simplesmente aceita. Não é que ela aceita de qualquer jeito, ela aceita com uma condição. Como é que a gente vai inserir isso na frase? Ó, aceita que os alunos realizem o evento da sexta-feira temática, contanto que, desde que, se, caso, tudo bem? E aí você completa com o restante. A letra H você vai trazer um contraponto, a letra I você vai trazer uma concessão, eu já expliquei o que é concessão anteriormente. E na letra J você vai trazer uma conclusão. Para finalizar, né, bem rápido, para finalizar, você vai olhar aqui para o número 4. E o que é o número 4? Ó, sobre o assunto moda sustentável, um aluno realizou uma pesquisa que lhe forneceu os seguintes dados. Então, um aluno fictício tinha que fazer um trabalho sobre moda sustentável, ele foi olhando em diversos sites e ele achou 12 informações. E ele foi anotando essas 12 informações na ordem em que ele foi encontrando, tá? Então, vou ler algumas aqui, ó. Uma das formas mais eficazes de reduzir resíduos na indústria têxtil é adotar o design sustentável, que prioriza a criação de peças duráveis e versáteis. Não parece que isso aqui vai ser um início de um texto, né? Ó, parece que está mais para o meio. Já está falando de reduzir resíduo, né? Nem explicou ainda o que é moda sustentável, já está dando exemplo. Aqui a gente tem também, ó, a produção local e de pequena escala reduz a pegada de carbono. Parece que aqui também é um exemplo, né? Agora, olha esse. A moda sustentável é um termo usado para descrever uma abordagem que leva em consideração o impacto ambiental, social e... Poxa, aqui parece que é uma informação boa, né? Para começar um texto. O que você vai fazer? Você vai ler todas as 12 coisas que ele anotou. Você não precisa reescrever essas coisas todas, tá? Você apenas vai numerar essas coisas. Em que ordem você acredita que essas informações ficariam melhores se elas fossem colocadas em um texto? Por onde que você começaria? Aí depois da primeira você iria para qual? E depois dessa você iria para qual e por qual que você fecharia o seu texto? Todas elas têm que estar no texto. Então, numere essas informações, tá? A número 5, não precisa não. Pode parar aqui na 4. Já está mais do que suficiente, tá? Então, realize aí essas atividades que eu quero ver, tá? E a realização delas pode ser que conte aí para o seu conceito do semestre. É isso, um abraço, até mais.